Fala pessoal, e aí, tudo certo com vocês? É ruim, né, quando a gente já criou uma dinâmica, tá tudo no esquema, mas na hora que a gente tenta atualizar, dá uma mensagem tipo essa, né? Não é possível atualizar a dinâmica. Vamos entender então, pessoal, vários erros aí que você pode ter e como resolvê-los, né? Primeira coisa, fundamental, você nunca vai fazer duas tabelas dinâmicas grudadas uma na outra, tão próximas, com apenas uma coluna de espaço. Por quê? Essa dinâmica eu estou abrindo ela nas colunas, se você olhar bem aqui, por data do pedido. Então, se entrarem novos pedidos na minha base, daqui a pouco a gente simula uma atualização, eu vou precisar de mais colunas para caberem essas informações, certo? Então ele não vai conseguir atualizar, porque já está uma muito próxima da outra. Ele não vai conseguir abrir essa dinâmica aqui, ele vai precisar de colunas que estão pegando na outra já. Então, pessoal, você nunca vai montar duas tabelas dinâmicas tão próximas uma da outra. Deixa um leque grande aí de colunas para você ter uma separação boa entre as duas. E se for o caso, você oculta essas colunas ou diminui a largura delas. Mas esse pode ser um primeiro problema, tá? Beleza. Agora um outro problema que você pode ter. Deixa eu deixar aqui regulado. Eu vou limpar esse filtro aqui, tá? Vou clicar no X vermelho para ele voltar a carregar todos os dados e eu conseguir abrir aqui a dinâmica corretamente, né? Beleza. Olha só o que aconteceu aqui agora, pessoal. Eu fui tentar atualizar e você vai perceber que lá na base eu coloquei informações e elas não estão aparecendo aqui ainda. A minha base que alimenta essa dinâmica é essa daqui, ó. Como você pode ver, na coluna D de dado, nós temos a data do pedido. Então tem pedido do dia 5, do dia 6, do dia 10, 11, 12, 15. E cadê esses datas de pedido aqui? Então, pessoal, uma outra coisa que está, de repente, inviabilizando a sua atualização da dinâmica é o intervalo que ela está pegando. Às vezes ela está pegando um intervalo que não é o correto. Como é que você checa qual é esse intervalo? Você clica numa célula da dinâmica, vai lá em cima na guia análise de tabela dinâmica e vai no alterar fonte de dados, alterar fonte de dados. E aí, pessoal, olha só, ele está me dizendo que ele está pegando até a linha 546. Se eu olhar bem aqui, eu tenho dados para baixo da linha 546, né? Então, eu digito para que ele pegue até a 561, ou eu digito um número grande aqui, 5.000, por exemplo. E aí você vai se deparar com um outro erro. Olha só, não é possível alterar a fonte de dados de uma tabela dinâmica conectadas a controles de filtros ligados com outra dinâmica. Resumi aqui, né? Então, pessoal, uma outra situação que você tem que ter em mente é pegar esse filtro, clica em cima dele, vai em segmentação, conexões de relatórios e desabilita eles por um instante com relação à dinâmica 1 e à dinâmica 2, no meu caso aqui. Agora sim, eu clico nessa dinâmica, análise, alterar fonte de dados, Shift Ctrl para a direita e para baixo para eu ir até a linha 561 e agora estaria ok. Você viu que entrou várias colunas novas aqui, né? Se eu não tivesse dado espaço com várias colunas, já ia acabar sobrepondo a outra ali, né? E essa daqui eu também preciso atualizar. Análise, alterar fonte, também. Aí, pessoal, para você não ter que ficar alterando fonte de dados o tempo todo, qual que é a boa prática? Quando você está na sua base, vou pegar a base aqui, dados sistema, você deixa a base, pessoal, na formatação de tabela, tá bom? Se você se formatar como tabela, pode escolher qualquer layout, e aí, pessoal, isso aqui tudo para o Excel vira um intervalo. Um intervalo que ele vai chamar de tabela 1. De maneira que se você entrar daqui a pouco com novas informações, vou simular isso. Vou copiar e vou colar aqui embaixo. Entrou com novas informações, tudo continua pertencendo à tabela 1. Então, tudo que você fizer com relação à atualização aqui da dinâmica, você não vai mais precisar ir no alterar fonte de dados. Seria só clicar no atualizar, que ele já rodaria essas modificações. Para você ver que não estou mentindo para você, vou colocar aqui que essas novas foram do dia 18. Aí sim, quando você vier em análise de tabela dinâmica e clicar em atualizar tudo, aí beleza, não teve problema nenhum. Já entraram aqui os novos pedidos do dia 18 e nessa outra aqui também já entraram aqui, né? Então, pessoal, esses podem ser alguns dos problemas mais comuns aí que você tenha na hora de atualizar. Então lembra dessas boas práticas aí que eu te falei. Deixa eu pensar se tem alguma outra situação que também vale a pena falar. Mas geralmente são essas, tá?
Muitas vezes, pessoal, o Excel ele dá uma bugada, principalmente se você tem uma planilha muito extensa, com muitos dados. Às vezes você não fez nada de errado, mas simplesmente a dinâmica perdeu o intervalo que ela deveria considerar. Então, se não estiver conseguindo atualizar, você vai na guia análise de tabela dinâmica, vai no alterar fonte de dados e checa se ele está pegando a partir da linha dos cabeçalhos e os dados que vêm para baixo. Não pode, pessoal, pegar coluna em branco. Você não pode ter título da tabela que não esteja com o título preenchido, título da coluna, né? Que não esteja com o título preenchido. Aí um outro detalhe. Ó, vou fazer um erro aqui. Ó. Em data do pedido, vamos supor que eu inocentemente alterei o nome aqui para pedido apenas. Aí eu vou lá na dinâmica, venho na guia análise, atualizar tudo. Aí eu perdi a abertura por data do pedido, pois aquele campo mudou de nome. Ele não tem mais aqui data do pedido. Então, se eu fizer isso, se eu tiver que mudar algum nome, eu vou ter que voltar com o campo para a posição das colunas aqui no caso, né? Beleza, pessoal? Nesse vídeo era isso que eu tinha para falar para vocês. Precisando de algum dos serviços da tela aí, é só entrar em contato. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa um like aí, comente, inscreva-se no canal. E se o erro que está dando na sua dinâmica for diferente desses que eu apresentei aqui para você hoje, coloca nos comentários que aí eu gravo um outro vídeo mostrando mais erros que você pode ter ali, tá bom? Até o próximo.